Ele diz que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele disse isso para Jeremias. E nós hoje queremos falar com os irmãos a respeito de duas promessas. Duas promessas que trabalham juntas. É a vontade de Deus, a vontade de Jesus, que essas promessas trabalhem juntas. A promessa de salvação e a promessa do batismo com o Espírito Santo. Quantos aqui são salvos? Deixa eu ver. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? A promessa do batismo com o Espírito Santo, ela está perdendo para a promessa de salvação. Por que será? Talvez nós não estamos valorizando o batismo com o Espírito Santo como nós deveríamos valorizar. Mas o Senhor Jesus, Ele valorizou o batismo com o Espírito Santo ao ponto de não permitir que os seus discípulos pregassem para ninguém antes de serem batizados. E os apóstolos também, eles valorizaram o batismo com o Espírito Santo, porque assim que as pessoas se convertiam e nasciam de novo, eles queriam saber se elas já tinham sido batizadas com o Espírito Santo. E era esse o entendimento do apóstolo Pedro e de todos os apóstolos. E nós vamos falar hoje a respeito dessas duas promessas. Primeiro vamos falar a respeito da promessa de salvação. A primeira promessa de salvação que Deus fez para a humanidade, nós a encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3. Logo em seguida à queda do ser humano, Deus então faz uma promessa de salvação. Diz a Bíblia, Gênesis 3, se você quiser abrir para me acompanhar. Deus desce do céu e vem passear no jardim do Éden. E de repente, Adão e Eva ouvem o barulho da voz do Senhor Deus e algo estranho acontece. Algo inacreditável aconteceu, não com Deus, mas com Adão e com Eva. Adão e Eva se escondem por entre as árvores do jardim e ouve-se a voz do Senhor que passeava pelo jardim. E de repente o Senhor Deus brada: Adão, onde estás? Adão responde: Senhor, eu ouvi a sua voz soar pelo jardim e eu me escondi por entre as árvores, porque eu tive medo, porque eu estava nu. Deus disse a Adão: quem te mostrou ou quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu te disse, não comerás dela? Adão então disse para Deus: Senhor, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Então o Senhor disse para a mulher: Eva, por que você fez isso? Eva também inventa uma desculpa e diz para o Senhor:
a serpente me enganou e eu comi. Então Deus disse para a serpente: por que tu fizeste isso? Maldita serás entre todas as bestas da terra. Maldita serás entre todas as bestas do campo. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A sua semente, a semente da mulher, pisará a sua cabeça. Gênesis 3, verso 15. Aqui nós encontramos a primeira promessa de salvação, a primeira promessa de boas novas para a humanidade, a primeira promessa do Evangelho, quando Deus disse para Adão, quando exercia juízo sobre ele, sobre a mulher e sobre a serpente, ele disse: a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E a inimizade entre a serpente e a mulher, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá ao calcanhar da semente da mulher. Falando assim a respeito da luta que se trava no reino espiritual entre Satanás e Jesus. Aqui nós encontramos a primeira promessa de salvação, de resgate de Deus para os seres humanos. E a segunda promessa de salvação, nós a encontramos também no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele faz promessas. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E ele faz agora a promessa no final do versículo 3: e em ti, Abraão, não era Abraão ainda, era Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, eu vou salvar todos os homens. Em ti, Abraão, eu vou salvar todas as mulheres, todos os jovens, todas as crianças. Era apenas uma promessa, mas Deus é fiel. E Abraão acreditou na promessa de Deus e fez tudo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E tempos mais tarde, novamente Deus renova a sua promessa através do profeta Isaías. Isaías capítulo 14. Deus promete mais uma vez salvar, trabalhar, fazer com que a salvação alcance os homens. E ele diz para a nação, para o povo de Judá, ele diz para o rei Acaz, quando Acaz estava sendo alvo de um complô entre o rei da Síria e o rei de Israel, eles queriam invadir Judá, eles queriam invadir Jerusalém e tomar o reino de Acaz. Então Deus envia o profeta Isaías e diz para o povo de Judá, e diz para Acaz: isso não vai acontecer. Eu não vou permitir que esses dois que são de fogo atinja e tome o seu reino. Aí então o Senhor disse para
Acas, através de Isaías, diz para Acas, para que ele me peça um sinal. Acas, pede-me um sinal nas profundezas da terra e nas alturas do céu. E Acas diz: não pedirei. Verso 13 a 14, não me falhe a memória. Não pedirei e nem tentarei o Senhor. Aí, no verso 14, o profeta diz, depois da recusa de Acas de pedir um sinal, o profeta diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Quem sabe traduzir Emanuel? Deus conosco. Deus prometendo a salvação para o povo. Ele dizia: eu mesmo estarei com o povo para salvar o povo, na pessoa do seu filho. E no capítulo 9 de Isaías também, Deus repete a promessa. Isaías 9, versículo 6, ele diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Era apenas promessa. Isaías viveu aproximadamente 740 anos antes de Jesus nascer na terra. Era promessas. Mas as promessas de Deus, elas se cumprem. E por isso nós podemos confiar nas promessas do nosso Deus. Podemos agarrá-las com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. E como o passar dos anos, eis que este menino nasceu. Jesus, ele nasce. Ele nasce lá em Belém. Antes de nascer, Deus envia o seu anjo à cidade de Nazaré para avisar a Maria que ele iria nascer. Eu gostaria que você lesse comigo em Mateus capítulo 1, o nascimento do Senhor Jesus. Jesus completa o tempo de Deus, e ele então envia o seu nascimento. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E, verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu
até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui nós vimos o cumprimento da promessa do nosso Deus. Promessa que ele fez para Adão, promessa que ele fez para Abraão, promessa que ele fez para todo o povo de Israel, cumprindo agora com o nascimento do menino Jesus. Glória a Deus. Ele que veio para nos dar a salvação. Aleluia. E esse Jesus nasceu, cresceu, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele foi batizado com o Espírito Santo, e havia promessas a respeito do batismo da pessoa do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele não faz coisa alguma sem antes antecipadamente anunciar, prometer e fazer com que as pessoas conheçam o que ele vai fazer. Ele diz através do profeta Amós, capítulo 3, versículo 14: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos profetas. E aqui nós vemos o Senhor revelando o que ele faria para salvar o homem, para resgatar o homem, para tirar o homem do buraco que ele se meteu. E então nós vemos também promessas de Deus a respeito do batismo com o Espírito Santo da pessoa do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11, para meditarmos aqui a respeito da promessa do batismo sobre Jesus. Talvez alguém perguntasse: por quê? Por que Jesus precisava ser batizado com o Espírito Santo? É da mesma forma, é pela mesma forma que eu e você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Senhor não nos chamou só para ser salvo, o Senhor não nos chamou só para entrarmos no céu, o Senhor nos chamou para sermos vasos, para sermos também usados por Ele, para sermos testemunha daquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez na minha vida e na sua vida. E para isso só faremos se formos batizados com o Espírito Santo.